Vamos aguardar aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, né? Que é sobre os sacramentos. Sejam bem-vindos. Já a gente vai começar, esperando só o Padre Adilson entrar, né? Ótimo. Quem puder, já ir compartilhando aí no aviãozinho, clica no aviãozinho aí embaixo no Instagram, convida mais pessoas para participar. Boa noite, Padre Adilson. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, o senhor, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Estou me Coisa boa. ajeitando aqui com o Aumentar um pouquinho aparelho. o meu volume aqui. Isso. Graças Bacana. a Deus, está tudo bem. Que coisa boa, né? Seja muito O meu bem-vindo aí à volume está nossa chegando live. aí. Oi? Está me ouvindo? Eu tô achando o áudio um pouquinho baixo, padre. Se você puder aumentar um pouquinho, por Eu também favor. estou achando o seu muito baixo. Olha se vai melhorar. Tá no Melhorou? máximo aqui. Aqui também Melhorou um está no pouquinho. máximo. Aqui está no máximo. Deixa ele um pouquinho Ok. mais próximo aqui. Eu tô com esse carão de lua cheia aqui, mas tá de boa. Fazer ouvir melhor, né? Bom, Ok. primeiramente eu gostaria de agradecer, né, ao senhor a sua disponibilidade, a sua boa vontade de estar partilhando conosco um pouco sobre esse assunto, Sim. que é tão importante, que é uma riqueza da nossa igreja, né, que graças a Deus instituídos pelo próprio Cristo. A gente vai falar um pouco sobre os sacramentos, né, esse tesouro que a nossa igreja católica possui e que tem tanta coisa assim acrescentar, né, para gente. E Sim. eu queria, junto com essas boas-vindas, pedir que o senhor se apresentasse, falasse um pouco, né, do senhor, do seu ministério também, para que as pessoas que ainda não o Ok. conhecem pudessem se inteirar, né, de que quem é o senhor, do seu ministério, a Ok. paróquia, no caso, onde o senhor é pároco. Tá bom. Primeiramente, uma boa noite para você, uma boa noite para todos que estão nos assistindo, tá bom? É uma alegria muito grande estar aqui hoje também com vocês, participando desta live. Eu sou o padre Adilson Leite, eu pertenço ao clero da Arquidiocese de Belo Horizonte, portanto sou diocesano. Eu fiz toda a minha formação no seminário Coração Eucarístico de Jesus, seminário propedêutico, depois a filosofia, a teologia, toda a minha formação, portanto, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu fui ordenado no dia 13 de setembro de 2008, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui de Betim, que é onde é a cidade que eu fui criado, porque eu sou natural de Viçosa, na Zona da Mata, Arquidiocese de Mariana, mas com 4 anos eu vim para Betim com os meus pais e fui, portanto, criado aqui. E fui ordenado sacerdote no dia 13 de setembro de 2008. Primeiramente eu fui para a paróquia São Tiago Maior, no bairro Alipe de Melo, a região, né, do Alipe de Melo, em Belo Horizonte, e fiquei ali durante 1 ano e 4 meses. Depois eu vim para Betim, para a paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião, onde estou até hoje. Completei 10 anos que estou aqui nesta paróquia, à frente desta paróquia. Atualmente eu sou o pároco desta paróquia. E sou também o vigário forâneo da forania Nossa Senhora do Carmo, que é aqui de Betim, já no 3º mandato consecutivo como vigário forâneo aqui da nossa forania. E estamos Uhum. aí. Atualmente também fui nomeado para ser o assistente eclesiástico da RCC, da Renovação Carismática Católica, da nossa região episcopal, a região Nossa Senhora Aparecida, a RENSA. E aí estamos aí à disposição, né, servindo com amor e com alegria. Eu Glória a sou o Deus padre. por isso. Que coisa boa. Padre, o nosso grupo de oração tem desenvolvido um trabalho agora semanalmente, né? Fazendo essas lives com temas que são realmente discernidos pelo nosso núcleo, dentro de assuntos que são importantes e pertinentes até para nós enquanto católicos, né? E Sim, tem um cunho formativo, sim, tem uma intenção também, não só de informar, mas também de fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento, aprofundem mais seus conhecimentos em relação às coisas da igreja.
né? Então, o tema de hoje, até para poder começar, né, esse nosso bate-papo, é, como está no tema, né, o que é o sacramento na nossa igreja, e para que servem os sacramentos na vida dos cristãos, né, dos católicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, discorresse um pouco sobre esse Ok, assunto. ok, vamos passar aí um pouquinho, né? Explicar um pouquinho sobre os sacramentos. Portanto, os sacramentos, primeiro, né? A definição mesmo de sacramento é um sinal visível da Uhum, graça de Deus no meio de nós. Então, não podemos perder de mente isso. O que é um sacramento? É um sinal visível da graça de Deus em nosso meio. Portanto, sinal. O que é sinal? Sinal é tudo que aponta outra realidade, né? Que mostra outra realidade. Por exemplo, o sim. sinal de trânsito, né? O semáforo, a gente vê o verde, já sabe que está na hora de ir. Vê o vermelho, já sabe que está na hora de parar. O sinal, portanto, enquanto sacramento sendo um sinal, é a mesma coisa, ele aponta outra realidade. Ele aponta as realidades do céu, as realidades da salvação, as realidades, né, perenes em Jesus Cristo. E ele é visível, significa que ele é sensível, ou seja, a gente pode ver, sentir e tocar. Ele é sensível mesmo, né? Então digamos assim, é um sinal não apenas abstrato, mas real. E aí a gente, então, todos os sete sacramentos, ele é sensível, e por isso que cada sacramento necessita também de uma matéria, né? Para que ele se torne de fato um sacramento, é necessário uma matéria. E cada um dos nossos sacramentos, ele tem uma matéria específica. Portanto, sinal visível de quê? Da graça de Deus, né? No meio de nós. A graça de Deus que vem agir em nós. Estes sinais ele nos aponta e nos elevam para esta graça e leva-nos ainda mais para a salvação, né? Para a vida eterna. Ok? Bom, nós Ok. temos sete sacramentos, né, na igreja, são sete sacramentos. E interessante o número sete, né? A simbologia do número sete. O número sete, ele tem a plenitude, a perfeição, ele nos acompanha realmente como um sinal muito bom, como algo, um número, né, uma simbologia muito grande, muito profunda. E a gente tem os três primeiros sacramentos, que é chamado sacramentos da iniciação cristã, pelo Uhum, qual então todos nós cristãos devemos recebê-los, né? Digamos assim, os sacramentos da iniciação cristã é um sacramento geral, é um sacramento para sim. todos. Então, qual é o primeiro? O batismo. Digamos assim, a introdução de tudo é o batismo. Não tem como a gente receber os demais sacramentos sem antes ser batizado. Portanto, o primeiro sinal é o batismo. E o batismo, qual que é a matéria do sacramento do batismo para que ele se torne visível? É a água. A água é a matéria, né, necessária para que seja batizado. Pode para a gente ter o nosso batismo. Portanto, se faz necessário a água. E a água é uma simbologia. Às vezes os Uhum, nossos irmãos protestantes, né, eles vão para batizar, vai na represa, no rio, né, na piscina, porque Jesus foi batizado no Rio Jordão, mas não é a uhum, quantidade de água. Por isso que nós católicos compreendemos que tendo a água é o que importa, né? Não importa a quantidade de água, porque a água ali naquele momento é a matéria necessária, mas uma simbologia, pelo qual uhum. então a gente vai ser batizado em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E aí vem os demais gestos rituais, como por exemplo o óleo do batismo, né? A veste branca, a vela acesa, que é a luz do Cristo vivo e ressuscitado. Portanto, são, digamos assim, sinais que precisam ser administrados naquele momento ali, mas o necessário mesmo e o essencial para que o batismo aconteça é a água.
né? E o gesto e o nome em quem estamos sendo batizados, em nome do Pai Uhum. e do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, é uma das condições da Igreja Católica reconhecer batismo em outras igrejas, em outras denominações cristãs, exatamente esta: se houve água e se foi batizado em nome da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. A Igreja reconhece batismo de outras denominações cristãs, desde que seja batizado dessa forma, que foi com a água e em nome da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. O segundo, né, o segundo sacramento que nós temos, a crisma. Né, muitos vão pensar assim, mas a crisma vem depois, porque tem a primeira Eucaristia, né? Mas pela ordem Uhum. dos sacramentos, o segundo sacramento é a confirmação. Né? Hoje ele é Afirmação. administrado, digamos, hoje ele é administrado realmente depois da primeira Eucaristia. Catequeticamente, né, devemos ensinar que é necessário, de fato, fazer então a primeira Eucaristia. Mas na ordem dos sacramentos é a crisma, porque aí a Uhum. gente vai lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né, para poder justificar, onde a confirmação é a vinda do Espírito Santo. Os apóstolos, eles batizavam e depois impunham as mãos, né, e diziam: recebei o Espírito Santo. Portanto, é o dom de Deus. A crisma é exatamente isso, a confirmação é o recebimento do dom de Deus, né? Onde a matéria necessária é o óleo do crisma, né? Não pode Sim. faltar o óleo do crisma, onde o bispo, então, fazendo o gesto da imposição de mãos, ele vai ungir, né, o crismando, a fronte do crismando, e dizendo: recebei o Espírito Santo, o dom de Deus, né? E aí, então, se confirma de fato este sacramento. Portanto, por isso que é chamado de E eles sacramento falam da... que, eu lembro até na minha formação para Crisma, e a pessoa que ia conduzindo, né, o catequista, ele falou comigo, ele nos falou até que o óleo do Crisma ele é o único óleo que é perfumado, né? Exato. Ele é um óleo, ele tem uma Ele fragrância mais perceptível. é abençoado e recebe realmente essa fragrância, né, do Né? perfume. E ele até falava que assim, é um sinal porque o cristão é reconhecido até pelo cheiro, né? Justamente porque o óleo Exatamente. do Crisma ele é um óleo perfumado. Olha, perfumados, é Desculpa, padre, bom. te interrompi. Não, imagine, pode ficar à vontade. É bom lembrar que realmente algumas coisas fazem parte, né, que devemos realmente colocar aí para que todos tenham Uhum. conhecimento de fato dos nossos sacramentos. É a É, beleza que é, né, os nossos sacramentos, que de fato é é. tão belo. E vale lembrar também que alguns sacramentos é chamado aqueles que imprimem caráter, que é dado uma única vez, né? Não se repete. Uhum. Outros sacramentos se repetem, mas estes dois que nós falamos até agora são sacramentos que imprimem caráter. Significa é Uhum. administrado uma única vez na vida, não existe Sim. outra vez, né? Então, o batismo, uma vez batizado, inclusive é bíblico, né? Batismo é uma vez só, não se batiza de novo. Uhum. Crisma, a mesma coisa. Uma vez crismado, não se crisma de novo. Né? Mesmo que a pessoa venha a ser batizado novamente ou venha a ser crismado novamente, aprendemos com a igreja que o que fica válido é o primeiro. Né? Na verdade, o segundo pode ser até Uhum. um gesto ali sendo feito, mas o que valeu é a primeira vez, porque ele imprime caráter. Né? Sim. Uma vez, então, batizado, uma vez crismado, não se repete, não se tem de novo. É um selo E depois, indelével, né, padre? É um isso, selo indelével. indelével. Isso, um selo indelével, exatamente, usou a palavra adequada. E Uhum. temos aí o sacramento da Eucaristia, né, para completar, então, a iniciação cristã, o sacramento da Uhum. Eucaristia, do qual todos nós sabemos e conhecemos a Eucaristia, o corpo de Cristo, né, do qual todos nós, então, devemos também nos alimentar do corpo de Cristo, que alguns chamam de Santa Ceia, né, de banquete, mas o essencial mesmo é a própria palavra Eucaristia, né? É o Cristo que se faz alimento e se dá a nós o seu corpo e seu sangue, né? O memorial da paixão de Cristo. A cada missa celebrada, né, é este atualizar-se do santo sacrifício, né? A atualização do santo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Este não é um sacramento que imprime caráter, né? É um sacramento do qual então nós participamos dele de maneira atual, sempre atualizada. Cada missa não é uma repetição,
é como se fosse a primeira vez. Né? A cada missa que nós participamos, a cada corpo de Cristo que nós olhamos, é sempre um gesto atual. Então a gente participa do mesmo sacramento várias vezes, mas sem repetição. Então é bom a Uhum. gente compreender isso, né? Por mais missas que nós vamos, por mais vezes que alimentamos, jamais estamos repetindo, mas estamos tornando atual o santo sacrifício de Jesus de se entregar por nós, morrendo na cruz. Né? Então é a atualização que nós fazemos em memória, conforme ele mesmo então instituiu. Ok? Então aí Uhum. termina então esse ciclo, né, dos sacramentos da iniciação cristã, né, necessário para todos nós cristãos. Temos aí também os sacramentos, digamos, de cura, né, dois sacramentos de cura. É o sacramento da confissão ou penitência, pode ser chamado de confissão ou de penitência, e o sacramento da unção dos enfermos. Ambos são chamados de sacramentos de cura porque eles são de fato de cura. Né? O sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão, digamos assim, a melhor cura que podemos ter que é a cura da alma. Né? Quando perdoamos, a cura da alma acontece e aí fica liberado para receber as demais curas, né? Conforme Deus quer receber, conforme a fé de cada um. Peraí E que o falhou. sacramento da... Oi? Desculpe, meu celular caiu aqui. Falhou um pouquinho o Distraí. áudio aqui. É que o áudio Voltou? falhou um pouquinho. Você está falando da unção dos enfermos. Voltou agora? Ao normal? Voltou. Uhum. Ok. E meu celular também havia caído aqui no chão. É. Mas É que o áudio tá unção, ficando. o sacramento da unção dos enfermos é aquele Uhum. sacramento que é administrado, né, para os nossos irmãos enfermos, doentes. Não significa que é o sacramento para a pessoa morrer, como muitos assim A interpretam, né? extrema unção, né? A extrema unção. Apesar que alguns a gente dá a administração da unção dos enfermos e vem a falecer. Comigo já aconteceu várias vezes, né? Inclusive É. faleceu na minha frente, né? Ai, meu Após Deus. terminar de dar realmente a unção dos enfermos e a pessoa via falecer. E não foi só uma vez, várias vezes acontece. Uhum. E eu compreendo da seguinte maneira: o sacramento da unção dos enfermos ele tem uma graça tão grande, e posso dizer isso como testemunho, que acontece duas coisas. Uma delas, ou a pessoa venha realmente a falecer, porque acontece a cura da alma, e eu acho que é o que a pessoa mais precisava naquele momento, porque o sacramento Uhum. ele confere o perdão dos pecados. E a pessoa precisa do perdão dos pecados para ela poder entregar-se, né, diante da morte, né, diante da dor e do sofrimento. Ela recebe. E a própria unção com este óleo, né, a pessoa ali naquele momento, ela está recebendo uma graça de Deus também tão grande que cura de fato todas as feridas da alma e a pessoa fica livre. O seu espírito se encontra de tal maneira livre que se entrega. Eu creio que é por isso que muitos realmente vêm a falecer. Há casos É. de pessoas Desculpa. que a É porque eu ia família, até citar. sim, há casos de pessoas que as famílias dizem já tem quase um mês que estamos esperando o sacerdote para dar unção dos enfermos para fulano ou para fulana, e ele mesmo ou ela mesma disse que só quer receber a unção dos enfermos. E aí a gente vai, administra a unção dos enfermos e realmente a pessoa falece, às vezes instantaneamente, né? Questões de minutos, ou na mesma hora, ou no mesmo dia, né? Então, Eu conheço realmente, vários casos desses também. é, Eu sou é assim, testemunho, eu já forte. recebi. Desculpa. Eu recebi unção dos enfermos duas vezes na minha vida. Sim, E numa, eu cheguei a estar desenganado no hospital, foi pouco antes de eu casar. Né? O pessoal do meu grupo de oração já conhece um pouco dessa história. E sim. eu tive a graça de receber um padre, né? O padre que era o meu pároco na época. Ele veio me visitar e administrou a unção dos enfermos. E foi o que realmente me fortaleceu naquele momento. E a gente, por desconhecimento, a gente não sabe que esse é um sacramento que é acessível para todas as pessoas, né? Não tem que ser necessariamente no momento que está à beira da morte, né? As pessoas podem Exatamente. Ele viver pode esse ser. sacramento também, tem uma riqueza muito grande.
E eu tive a Isso, graça, né, de ser curado não só espiritualmente, mas fisicamente também. Os médicos ficaram surpreendidos com a minha recuperação. E eu acho que isso tudo é graça de Deus, né? Quem é teve a verdade. oportunidade de me ver hospitalizado, testemunha isso também. Foi, Fernando, você realmente, quem te viu assim, um mês e meio do meu casamento, quem me viu e quem me viu lá casando, fala assim, não é possível, é um milagre que aconteceu na sua vida, né? É Então, verdade. assim, eu dou sempre esse testemunho. Foi que a unção dos enfermos foi realmente um sinal de a graça, foi um sinal do céu na minha vida. Sim. É o que eu iria dizer, né? Que quando então há um caso que é este, que é o primeiro caso, e o segundo caso é Uhum. exatamente como você está dizendo, que é aquele que a pessoa recebe a unção dos enfermos e cura de fato a enfermidade. Por isso que eu disse que é uma graça muito grande, ou cura Fisicamente. a alma e a pessoa vem a falecer, ou acontece realmente a cura física, a cura da enfermidade, da dor daquele momento. E eu já, da mesma maneira que eu já tive testemunho de ver a pessoa falecendo, já vi pessoas também que estavam em condições de falecimento gravíssimo, né? E a pessoa veio a ter a saúde restabelecida e voltar à vida ao normal, né? Tem um testemunho que eu não esqueço dele também tão forte, marcante. Não sei se você se lembra da época do quando teve aquele vírus, o H1N1, né? E foi algo assim que no início foi até um pouco parecido, semelhante a coronavírus, porque todo mundo ficou com medo, né? E tomando aqueles devidos cuidados. E aí uma pessoa, né, que eu conheço, veio a contrair o vírus e essa pessoa ficou 45 dias no CTI, né, no hospital de Belo Horizonte, eu não lembro mais o hospital, na região do Barreiro, e a família me pediu para mim ir lá para dar unção dos enfermos para ele, e os médicos já tinham dito que já era um caso perdido, né? Não tinha solução mais. Era um senhor, né, de meia idade, e que já era um caso perdido. Eu fui lá, administrei a unção dos enfermos para ele, inclusive na época, digamos assim, com protocolos rígidos também, eu tive que entrar com uma roupa especial do hospital, ele estava numa sala isolado, né? Completamente isolado, sem mais ninguém lá dentro. E entrou só eu e eu fiz a unção dos enfermos para ele, aquela aparelhagem, né? Aquelas roupas próprias para entrar e fiz a unção dos enfermos para ele. E aí no outro dia, né, a esposa dele entrou em contato comigo e falou comigo assim, Padre Adilson, o médico a primeira vez deu um sinal positivo em relação, e citou, né, o paciente. Eu creio que foi a unção dos enfermos, porque até então nós só tínhamos notícias ruins dele. Hoje a primeira notícia positiva que tivemos dele. E desde então, né, a partir daquele dia, só foi assim, cada dia notícias melhores, até que ele veio sair do CTI, foi para o quarto, saiu do quarto, voltou para casa. Hoje trabalha normalmente, né, vive uma vida normal, então digamos, quem vê ele não imagina o que ele passou, né, ali dentro Imagina. daquele CTI e que os médicos diziam que não tinha solução mais. Então, o caso dele é um exemplo diante de outros, né, de tantos outros que eu também já presenciei. É a graça do sacramento da unção dos enfermos. Todas as pessoas que recebem o sacramento, com certeza têm testemunhos belíssimos para contar, porque é É uma graça muito fantástico, grande. maravilhoso. É fantástico mesmo. Não sei se você já viu um padre em São Paulo que tem uma fama de fazer curas, né? Inclusive arrasta multidões lá também lá em São Paulo. E eu pensei que ele fosse só assim de fazer orações, né? De cura, de libertação. E aí assisti alguns vídeos dele, inclusive chegou a passar em algumas matérias da Rede Globo, né? E tá lá no YouTube. E aí eu fui assistir os vídeos dele e ele dizendo, explicando que a única coisa que ele faz para as pessoas que vão até ele é administrar a unção dos enfermos. Ele, você Sensacional. já viu isso? Ele diz, não, não faço nada, não sou eu que curo, as pessoas vêm até a mim e eu dou a unção dos enfermos para ela. E ele mostrando assim, né, foi feita até uma filmagem dele, aquele multidão de gente, e ele dando a unção dos enfermos um por um. E ele falando que não faz nada mais do que isso, só dá unção dos enfermos. Eu pensei, olha que interessante, né? Que beleza, né? Eu fiquei Maravilhoso, imaginando né? que fosse talvez assim um espetáculo da fé, né? Aquelas orações fortíssimas de Teóticos, cura e né? liberação, né? E na verdade era o sacramento da unção dos enfermos, né? Ou seja, qualquer padre
administra o sacramento da unção dos enfermos, né? A multidão vai até ele porque ficou famoso, né? Dele É, tá, as pessoas vão até ele e falam assim, fulano foi até lá no padre e tal e recebeu a cura. E aí a gente fica imaginando que é uma oração diferente, mas quando vai ver, é a é. unção dos enfermos, né? Que todos os sacerdotes administram também, então a mesma graça que acontece. Portanto, aí são esses Uhum. dois sacramentos de cura. E para concluir e completar os 7 sacramentos, nós temos 2 sacramentos chamados de serviço. Né? Serviço significa servir. Só que às vezes muitas pessoas compreendem esse sacramento de serviço como se fosse somente trabalho, porque quando a gente fala Uhum. serviço, automaticamente a gente pensa em trabalho, né? Mas na verdade a essência do serviço aqui não é somente trabalho. O servir aqui significa estar para o outro. Não esqueçam disso. Né? É fundamental compreender que o servir é estar para o outro. São os 2 sacramentos, o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Né? O Uhum. sacramento da ordem, que tem 3 graus, que no caso é o diaconato, presbiterato e o episcopato. Né? E temos o sacramento do matrimônio. Por que é Uhum. servir? Por que é estar para o outro? No casamento, ninguém casa para si mesmo. Né? Ninguém casa para si mesmo. Casa para o outro. Eu até costumo dizer isso sempre quando eu celebro o casamento. Né? O marido ele casa para a esposa. A esposa casa para o marido. Ambos se completam e se realizam exatamente nisso. Eu gosto sempre de fazer a pergunta, né? Quando os jovens estão querendo casar e procuram a gente para poder tirar uma direção, né, tomar uma direção. Eu sempre costumo perguntar assim: você está casando para ser feliz? Se a pessoa responde que sim, eu digo assim: ainda não é o essencial. Você ainda não compreendeu o real sentido do matrimônio. Agora, se Uhum. você está casando para fazer o outro feliz, aí sim, você compreendeu o sentido do matrimônio. Porque o matrimônio, ele só tem sentido se for para completar nesse estar para o outro. Portanto, Sim. case para fazer o outro feliz. E aí você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque fazendo o outro feliz, você se torna a pessoa mais feliz do mundo. Né? Agora, a pessoa casar para se tornar feliz, ela vai entristecer o outro. E vai ficar triste também, não vai ser realizada. Né? A pessoa se torna egocêntrica. Né? Então, por isso que ninguém casa para si mesmo. O namorado deve se esforçar para poder, quando casar, fazer a sua namorada a mulher mais feliz do mundo. Fazer de tudo para poder agradar ela. E aí ele também vai ser o homem mais feliz do mundo. Né? E, respectivamente, a namorada, né? Fazer o seu namorado o homem mais feliz do mundo. E ela vai Uhum. ser, portanto, a mulher mais feliz do mundo. Olha que beleza que é o sacramento do matrimônio, estar para o outro. E no sacramento da ordem não tem diferença nenhuma, é a mesma coisa. Ninguém vai ser padre, diácono ou bispo para si próprio, para ser feliz. Né? Eu não entrei no seminário para eu ser feliz. Eu entrei no seminário para eu poder fazer as pessoas felizes. Né? A verdadeira vocação do sacerdote é estar para o povo. Aí aqui não é uma única pessoa, como no matrimônio, mas é Uhum. todas as pessoas. Se a gente então não pensa em fazer os outros felizes, nós não estamos compreendendo também o real sentido do sacerdócio, né? Do sacramento da ordem. O sacramento da ordem, portanto, consiste em fazer os outros felizes. E quando os outros estão felizes, nós estamos felizes também. Eu, às vezes, até fico um pouco triste quando vejo que tem tantos padres tristes, né? Tantos padres, talvez no caminho até da depressão, e eu fico Sim. pensando, será que eles estão fazendo as outras pessoas felizes? Né? Será? Uhum. Não um julgamento, pré-julgamento, mas porque nós somos felizes com a felicidade dos outros. Quando os outros, pelo menos eu sinto isso, quando as pessoas estão felizes com o meu ministério, é a minha felicidade.
a minha realização. Eu fico completamente feliz também em poder, Não deixa de ser desafiante, né? Oi? Eu acho que assim, não deixa de ser desafiante, tanto para o matrimônio quanto na ordem, né? E a gente tem uma Quanto ideia assim, que a vida do sacerdote, por exemplo, né, para gente que não segue, né, o mesma vocação, a gente tem uma impressão de uma vida solitária, né? Então, sim, e às vezes, é que você falou, essa dimensão do serviço tem que estar realmente muito clara na vida da pessoa, na mente da pessoa, no coração da pessoa, aquilo que motiva o dia a dia dela, né? Porque senão ela cai realmente nessas armadilhas, de se sentir, sei isso, lá, só no caso do marido e da esposa, muitas vezes se sente injustiçado, eu tô oferecendo tanto, não estou recebendo na mesma proporção. Então, assim, se mantendo na cabeça essa dimensão que é um sacramento, que é um sacramento de serviço, eu casei, eu estou recebendo, né? Eu estou aqui para servir a minha esposa, né? Igual o senhor falou também, enquanto sacerdote, só serve a sua comunidade e manter realmente essa ideia na cabeça mesmo e motivando, alinhando todo a sua vida nesse raciocínio, né? Eu falo assim que a gente sempre partilhando, né, que a vida de casa dela também realmente ela tem seus desafios, né? Porque são duas pessoas diferentes dividindo o mesmo espaço, buscando os mesmos objetivos, né? Mas com você tendo na mente essa ideia, não, eu tenho que viver para fazer com que a minha companheira seja uma pessoa feliz e me realizar na felicidade dela, né? E vice-versa. Então, naturalmente, um lar se constrói dessa forma. E como é que eu desafio na vida de um padre, né? Quer dizer, se eu preciso me realizar no meu serviço à minha comunidade. E essa recíproca, como é que acontece isso, então, no caso? Assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais nesse aspecto. Pois então, eu penso, igual assim, eu volto de novo, né, na essência do sacramento, da ordem, que é servir, estar a serviço, né, do outro, né, não ser sacerdote, mas ser sacerdote para o povo de Deus. A partir de tem isso em mente, claro, a gente consegue, digamos assim, passar por estes desafios, pelos obstáculos, né, que a gente encontra no caminho, mas com o olhar sempre voltado para o Cristo, sabendo que é nele que o nosso sacerdócio realmente se concretiza, né? É nele que o nosso sacerdócio tem sentido. E neste olhar de Cristo também olhar para as pessoas, né? Para a comunidade de fé. As pessoas que têm os seus sofrimentos, que têm as suas dores, as pessoas que veem e esperam em nós, sacerdote, algo novo, uma esperança, né? Uma fortaleza. Eu penso assim, que apesar das fraquezas, né, do ser humano enquanto sacerdote, né, o homem que se encontra por detrás do padre, mas as pessoas nunca perdem de mente do sacerdote enquanto um ser sagrado, né, algo, digamos assim, diferente, né, pode ser assim, o homem com todas as suas limitações, mas ele é um ser diferente, né, ele está ali agindo em persona Christi, ele recebeu o mandato, né, para isso, digamos, as nossas mãos ungidas, né, para abençoar, para consagrar, as pessoas têm consciência disso e as pessoas esperam isso de Uhum. nós. Então, digamos assim, isso tudo nos dá forças também para, inclusive, seguir adiante, porque sabemos que o nosso Uhum. ministério não é em vão. O nosso ministério, ele realmente, ele passa por dificuldades, ele passa por desacertos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ajuda tantas pessoas. Ele traz vida, ele traz esperança, né? Podemos dizer assim, ele traz a motivação para as pessoas, né? Eu vejo tantas pessoas desanimadas, né? Tristes, abatidas, e às vezes simplesmente uma palavra que a gente fala, a pessoa se transforma. E eu mesmo costumo pensar assim, nossa, eu não fiz nada demais. É porque a própria graça de Deus presente, né, no, digamos, no ministério enquanto sacerdote. E esses 12 anos de ministério me ajudou muito a compreender isso. Né? A cada ano que a gente vive mais experiências, a gente vai encontrando no caminho, a gente vai compreendendo como é sagrado o nosso ministério, né? Como ele realmente
faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. Às vezes as pessoas, quando estão assim com problemas, elas buscam solução em tantos lugares, né? E não conseguem uma resposta adequada, não consegue uma solução. E às vezes basta uma bênção que a gente foi lá, deu uma bênção para a pessoa, e as nossas bênçãos sempre são rápidas, às vezes a gente está na correria, né? Então, digamos assim, menos de um minuto, impõe as mãos ali, dá uma bênção em alguns segundos, e depois as pessoas costumam nos procurar e dizer, depois daquela bênção, tudo melhorou na minha vida. Depois de Como foi receber bom, aquela né? bênção, como foi bom para mim, como fez bem, né? Então já vi pessoas que saíram de depressão, né? Pessoas que estavam para baixo, pessoas que estavam desempregadas e conseguiram um trabalho, e às vezes diz assim, foi só uma benção, foi aquela benção que o Senhor me deu. Às vezes a gente nem lembra mais, né? No decorrer de tantas bênçãos, na correria, como eu disse, às vezes depois de uma missa, e o fiel para a gente na porta da igreja, dentro da sacristia, Padre, o senhor podia me dar uma benção por causa disso ou daquilo, ou eu estou com tal problema, o senhor podia orar por mim, né? E a gente vai, impõe as mãos e faz aquela bênção tão rápida, mas a graça de Deus age na vida das pessoas. E isso tudo também nos dá força, sabe? Coragem para continuar, para perseverar, porque nós sabemos de fato, hoje eu tenho plena consciência que o que age em nós realmente é divino. O que age por nossas mãos, né? Pelas orações, provém do próprio Deus. Não é mérito nosso, né? Não é mérito meu, pessoal, mas é a graça de Deus que age Padre, através do voltou a picar a ministério. ligação. Agora melhorou. Agora melhorou. Ok. Bom, então é isso, né, que eu gostaria de dizer aí para vocês sobre os Uhum. sacramentos. Espero ter ajudado. A gente com certeza não Uhum. finda o tema, porque é um É, assunto que tem uma demanda muito grande. Então, digamos assim, seria dias, né, se fôssemos falar é. aprofundadamente cada um destes sacramentos. Mas creio que já Acho deu que para ajudar. deu uma pincelada boa, com certeza. O meu pai foi uma pessoa assim, um católico exemplar, na minha opinião, sabe? E ele, quando a gente era criança, ele falando sobre o sacramento, ele tinha uma frase que era sensacional, que dizia que os sacramentos são aqueles sinais que Deus colocou na vida do católico para que ele pudesse experimentar um pouco do céu, É que ele verdade. pudesse ver na vida dele terrena experimentar um pouco do que é o céu. E dentro realmente isso, são tesouros que nós temos na nossa igreja, né? Que são esses sinais da glória de Deus presentes em nosso meio e, e que muitas vezes a gente, enquanto católico, a gente negligencia muito, né? A gente está falando agora da unção dos enfermos, que tem católico que nem sabe que poderia, numa situação de enfermidade, estar recebendo, né, a unção dos enfermos. Sobre essa questão dessa divisão que existem os sacramentos de iniciação cristã, tem aqueles de cura, né, a confissão, gente, que pena que o católico não aproveita tanto esse sacramento da confissão. Às É vezes, verdade. uma grande parte dos problemas que as pessoas vivem hoje, casos de depressão, que está sendo tão comum ultimamente, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, às vezes, se procurar um sacerdote, fazer essa reconciliação, quanta cura acontece nos corações das pessoas, assim, no momento em que ela consegue realmente tirar das costas dela esse tipo de o pecado, os arrependimentos, as angústias, e como a confissão ela tem essa característica, né, padre? Sim, E a questão dos sacramentos de serviço, como é o caso da ordem e do matrimônio, quão desafiantes que são, né? A gente estava falando aqui um pouco antes da live, dessa pausa aí por causa da internet, né? Como que é interessante na vida do padre a questão da, assim, o pastoreio, a importância do pastoreio, né, do sacerdote com a comunidade, como é que existe essa ligação, né, e isso vai tendo essa reciprocidade, né, que às vezes a gente fica com aquela ideia errada de que o padre é muito só, que o padre sofre porque ele tem que, né, não tem uma vida própria, ele vive só pelos outros, mas é precisamente por isso, né, que é a grandeza, no caso do sacramento da ordem,
né? E como nós somos ricos na nossa igreja, como é que nós deveríamos estar realmente defendendo valores como esse dos sacramentos, de divulgar, para que as pessoas buscassem realmente, de ter, até aumentar até a questão da fidelidade nossa enquanto católicos, né? De estar realmente indo todos os domingos à celebração para poder celebrar a Eucaristia, né? Como o senhor mesmo disse a respeito de estarmos mais uma vez não repetindo, mas vivendo a Eucaristia e relembrando o sacrifício de Jesus por nós, né? Eu acho que, inclusive, todos os sacramentos, de certa forma, convergem para o sacramento da Eucaristia. Não que eu entenda, Exatamente. assim, que exista um sacramento que seja muito mais importante do que os outros, mas a Eucaristia é fundamental Uhum. na vida do Com católico, não é isso? certeza. Não pode faltar, é alimento diário, né? Então, digamos assim, é sacramento diário que nós precisamos. Sim. Ok? Então, são riquezas da nossa igreja, né? Que nós, enquanto católicos, temos que Exatamente. realmente buscar e defender e E se estimular que, valorizar, né? que os outros católicos também busquem, Exatamente. É não é ele que nos isso? sacia, né? Ele sacia nosso corpo e nossa alma. Aham. E eu tinha até colocado assim uma linha temática aqui, né? Que eu apresentei para o senhor antes da live, falando sobre a diferença entre sacramentos e sacramentais, né? Que existem pessoas que ainda confundem isso, né? A gente escuta muito, especialmente na canção nova, fala-se muito dos sacramentais e tal. Então, assim, Uhum. às vezes corrige realmente que a gente entende que sacramentos são sinais, né? Do céu na vida do católico. E tem a questão dos sacramentais, né, padre? Que são Exato. justamente aquelas. Desculpa Os interromper o senhor. sacramentos, os sacramentos são somente estes sete, né? Que nós citamos Sim, aí. Sacramentais já são outros, né? Tem outros meios pelo qual a pessoa pode viver a sua espiritualidade, sua devoção, mas não é sacramento, portanto, não é sinal sim. visível da graça de Deus no meio de nós, mas que nos ajudam e Uhum. favorecem uma espiritualidade, como, por exemplo, a água benta, né? Então, digamos Sim, assim, é um sacramental. Então, nós temos diversos sacramentais na igreja, pelo qual, então, pode favorecer a piedade popular, né, da pessoa. Não é necessário, né, os sacramentais. Sacramentos, sim, são necessários sim. na vida do cristão. Os sacramentais ajudam e muito, mas não é necessário, né, digamos Uhum. assim, para facilitar a compreensão e a diferença entre sacramentos e sacramentais. Que maravilha. Padre, Tá? a gente já está até caminhando já no finalzinho da nossa live, está faltando aí um pouco mais de 14 minutos. A gente costuma, nas nossas lives, sempre pedir que os padres dêem uma bênção, né? Façam uma oração conosco, clamando realmente que o Espírito Santo venha e possa realmente sedimentar esse conhecimento que foi partilhado, essa riqueza, né, que foi partilhada pelo Sim, Senhor. Eu queria pedir ao Senhor que fizesse uma oração por cada um que está aqui nos ouvindo e que a gente depois, né, pudesse nos dar essa bênção, por favor. com certeza. Antes de fazermos essa oração e darmos a bênção, eu quero agradecer, tá bom, esta oportunidade, agradecer a vocês, né, Sal da Terra, Evangelização, e todos que nos acompanharam, ou estão acompanhando, ou que talvez vai, não sei se vai ficar gravado aí, né, para as pessoas verem A depois, gente, a gente costuma ter gravado, sim. ficar gravado, né, fica no IGTV, né, aí Uhum. nossa gratidão a todos vocês, tá bom, que nos acompanharam. Eu, então, gostaria de pedir também que aqueles que quiserem, né, me acompanhar no Instagram, ficar lá como seguidor, né, no meu Instagram, Uhum. será muito bem-vindo. E nós temos um canal do YouTube aqui da nossa paróquia, que foi criado com o meu nome mesmo, né? O canal do YouTube chama Padre Adilson Leite. Este canal nós fazemos todas as transmissões ao vivo aqui da nossa paróquia. E aí também aqueles que quiserem se inscrever, né, pelo YouTube, basta procurar lá Padre Adilson Leite para se inscrever no nosso canal. Vai ser uma alegria muito grande tê-los lá também, acompanhando nossa programação, tá bem? Tá bom? Que a gente Com sempre certeza. faz as nossas transmissões ao vivo, grupo de oração, inclusive. Nós temos o grupo de oração toda terça-feira, às Uhum. 19h30, da Renovação Carismática, com transmissão ao vivo. O grupo de oração chama Grupo dos Anjos.
todas as nossas missas, que nós também celebramos e transmitimos, né, por este canal, e outras coisas que também às vezes a gente posta lá. Hoje, por exemplo, eu postei 2 vídeos, temos formação para ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, vamos ter um agora com a formação de proclamadores da Palavra de Deus, que são aqueles que fazem as leituras, né, litúrgicas nas nossas missas. Ou seja, são vídeos realmente muito bons, né, que vão ajudar com certeza a fé e a caminhada de igreja de todos vocês, tá bom? Vamos rezar Amém. um pouquinho, né? Pedir então a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Senhor Deus, neste momento, em Tua presença, nos encontramos. Pedimos, Senhor, as luzes do Espírito Santo, para que possa iluminar as profundezas do nosso coração, da nossa mente, a fim de que possamos aprender e compreender os mistérios da fé cristã. Sobretudo o tema de hoje, Senhor, os sacramentos, do qual, como nós precisamos deles, necessitamos dele. Abrir, Senhor, nossa mente e nosso coração para a compreensão e para a vivência dos sacramentos em nossas vidas. Pedimos, Espírito Santo, que venha sobre o mais íntimo de cada um de nós, sobre nossa inteligência, sobre o nosso intelecto, e também sobre as nossas emoções, o nosso coração, sobre toda a nossa vida. Vem, Espírito Santo, ilumina-nos, traz a paz, o alento, o consolo. Vem, Espírito Santo, como essa presença divina, a presença do próprio Deus, que limpa, que lava, que purifica, que restaura os nossos corações e toda a nossa vida. Em Espírito Santo, sobre todas as pessoas que estão presentes neste momento, orando comigo. Em Espírito Santo, sobre mim, sobre eles, sobre todos nós. Através deste meio de comunicação, deste veículo que temos, que é a internet, o Instagram, que o Senhor possa atingir os corações, visitar os corações. E aqueles, Senhor, que estão precisando de uma graça especial nesta noite, conceda-as, conforme os vossos desígnios, para a vida e para a santidade de cada um. Dá-lhe, Senhor Deus, a graça necessária, a cura, a libertação de todos os males, a restauração da fé e da esperança, a alegria de viver. Tudo isso nós os pedimos, Senhor, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, no Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Senhor. Obrigado, Vamos Padre. dar Muito bênção, obrigado. né? E rezar. Amém. Obrigado você também. Vamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ave Maria, a presença de Maria Santíssima, e em seguida a bênção final. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria. Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso, em sua infinita bondade e misericórdia, vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e vos conduza um dia à vida eterna. Amém. Que desça sobre vós, sobre vossas casas e famílias, trabalho e convivência, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Aradilson, Amém. muito obrigado. Obrigado por ter dividido conosco um pouco do seu conhecimento. Obrigado pelo seu tempo, né? Nós queremos te agradecer e nós estaremos assim divulgando também as suas redes sociais também para que mais e mais Bom, pessoas possam segui-lo, né? E é só agradecer. Muito obrigado. Que Deus mais uma vez eu abençoe o quero. seu ministério. Deus Amém. abençoe muito a sua vocação, que o Senhor continue sempre gerando frutos para o céu. Amém? Bem, obrigado, viu? Muito obrigado, Padre. Fique com Deus. Fique com Deus. Uma boa noite. Boa noite.